O caminho das pedras que cantam, 10 verdades escondidas nos Salmos. Era uma tarde em que o vento soprava entre as colinas de Judá, carregando o cheiro de terra molhada e alecrim. Davi, já não mais o pastor menino, mas um homem marcado por batalhas e lágrimas, sentou-se à sombra de uma figueira retorcida. Em suas mãos, um rolo de pergaminho ainda em branco. Não eram leis que ele escreveria ali, nem crônicas de reis. Eram canções, gritos, suspiros, louvor. Palavras que nasciam do poço mais fundo da alma e subiam como incenso aos céus. Os salmos não foram escritos para serem lidos em voz baixa, mas para serem vividos em voz alta. Eles são o espelho de uma humanidade que chorou, dançou, duvidou e, mesmo assim, encontrou Deus no meio do caminho. Hoje, séculos depois, essas mesmas palavras ainda ecoam como água fresca em desertos pessoais. Não são conselhos distantes, são verdades que se agarram à pele, queimam como sal em feridas e, depois, curam. A dor não é o fim da história. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmo 13:1. Davi não escondeu suas lágrimas. Ele as derramou sobre o altar, brutalmente honestas. O salmo não termina com uma resposta divina imediata, mas com uma escolha: mas eu confio no teu amor. V5. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de segurar a mão de Deus enquanto se caminha no escuro. 2. O silêncio de Deus não é abandono. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes? Salmo 10:1. Há momentos em que o céu parece de bronze. Mas os salmos revelam que até o silêncio é uma forma de Deus nos ensinar a ouvir. Como um pai que se afasta para que a criança dê os primeiros passos sozinha, ele está mais perto do que imaginamos mesmo quando não o sentimos. 3. A ira pode ser um caminho para a adoração. Até quando os ímpios se exultarão? Salmo 94:3. Os salmos não condenam a raiva, eles a direcionam. Davi clamou por justiça, mas também se curvou: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Salmo 19:33. A fúria, quando entregue a Deus, se transforma em intercessão. O que poderia ser veneno vira remédio. 4. A alegria é um ato de rebeldia. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 1:8-24. Não é uma alegria condicional, dependente de circunstâncias. É um grito de guerra contra o desespero. Quando tudo desmorona, cantar é resistir. É dizer ao inimigo: você não terá minha gratidão. 5. A humildade é a porta da proteção. O Senhor sustenta os humildes, mas derruba os ímpios até o chão. Salmo 1:4-7-6. Os salmos não glorificam os fortes, mas os que se dobram. Como um pai que se inclina para ouvir o sussurro de um filho, Deus se aproxima daqueles que reconhecem sua pequena grandeza. 6. O medo perde o poder quando nomeado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Davi não negou os vales sombrios, ele os atravessou com um cajado na mão e uma promessa no coração. O medo encolhe quando enfrentado com a verdade: mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 7. A justiça de Deus é um rio que chega. O Senhor ama a justiça, não desampara os seus fiéis. Salmo 37:28. Os salmos não prometem vingança instantânea, mas garantem: nenhuma lágrima será desperdiçada. Como um agricultor que planta e espera a chuva, a fé é confiar que Deus fará brotar justiça no tempo certo. 8. A adoração é o antídoto para a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, ecoando o Salmo 55:22. Os salmos são cheios de homens que descarregaram as suas cargas. Não por terem resolvido tudo, mas por terem escolhido depositar o peso nos braços de Deus. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. 9. A memória é uma arma espiritual. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Em dias de secura, os salmos nos ordenam: lembra. Como quem reacende uma brasa quase apagada, revisitar as obras de Deus no passado ilumina o presente. A gratidão é o fogo que mantém a fé viva. 10. O destino final é a presença. Uma coisa peço ao Senhor, e a busco: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27:4.
Não é sobre riquezas, vitória ou fama. É sobre Ele. Os salmos terminam onde começam, no desejo de estar onde Deus está. Porque no final, a maior mudança não são as circunstâncias, mas o coração que aprendeu a descansar. A figueira sob a qual Davi se sentou há muito virou pó. Mas suas palavras permanecem, como sementes plantadas em terra fértil. Não são teorias, são cicatrizes que se tornaram canções. E hoje, como então, elas convidam: vem. Canta a tua dor. Dança a tua vitória. Deixa que os salmos te ensinem a viver. O vento soprava suave sobre as colinas de Judá, carregando o cheiro de terra úmida e alecrim. Elias, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na vinícola do pai, sentou-se à sombra de uma oliveira retorcida, o mesmo tipo de árvore que, segundo diziam, havia testemunhado as orações de Davi séculos antes. Em seus joelhos, um rolo de pergaminho desgastado, copiado à mão por seu avô, que por sua vez o herdara de seu bisavô. As letras, traçadas com tinta de foligem e goma, tremiam levemente à luz do entardecer. Do fundo do abismo clamei a ti, Senhor, ouve a minha voz. Ele não era profeta, nem rei, nem guerreiro. Era apenas um homem cuja esposa, Raquel, adormecera pela última vez na semana passada, levando consigo o filho que mal chegará a respirar. Os vizinhos tinham vindo com pães de luto e palavras ocas: Deus sabe o que faz, ela está em um lugar melhor. Mas Elias não queria consolo, queria respostas. Ou melhor, queria gritar. E ali, sob a oliveira, encontrou permissão. Os salmos não lhe ofereciam explicações. Em vez disso, davam-lhe voz. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele leu em voz alta, e as palavras, tão antigas, soavam como se tivessem sido escritas naquela mesma hora, por sua própria mão trêmula. Não havia vergonha em sua dor ali. Não havia a obrigação de fingir que tudo estava bem. Havia apenas a verdade nua, a fé não era a ausência de dúvida, mas a coragem de clamá-la diante de Deus. À noite, quando a lua prateava os ramos da oliveira, Elias sonhou. Não com Raquel, como esperava, mas com um homem de cabelos ruivos, ajoelhado em uma caverna, as mãos erguidas enquanto o vento uivava fora. O Senhor é meu pastor, murmurava o homem no sonho, nada me faltará. E então, como se o tempo se dobrasse, Elias viu-se a si mesmo no sonho, também ajoelhado, também quebrado, mas não sozinho. Uma mão não visível, mas presente, repousava sobre seu ombro, pesada e quente como o sol do meio-dia. Ao acordar, o pergaminho ainda estava aberto em seu colo. O verso seguinte dizia: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não era uma promessa de que a dor desapareceria. Era algo mais profundo, a certeza de que, mesmo no vale, havia uma presença. Não um Deus distante, observando-o do alto, mas um Deus que descia, que se sentava ao lado dos que choravam, que transformava lamentos em salmos. Elias fechou os olhos. Não havia mais palavras. Só silêncio. E no silêncio, pela primeira vez desde o enterro, ele sentiu não alívio, não ainda, mas um fio tênue de paz. Como se, no ato de clamar, tivesse sido ouvido. Como se, no ato de questionar, tivesse sido abraçado. Ao amanhecer, ele voltou para a casa vazia. Na mesa, deixou o pergaminho aberto, ao lado de um pedaço de pão e um copo de vinho. Depois, pegou a enxada e voltou para a vinícola. O trabalho não traria Raquel de volta, mas a terra, como os salmos, não mentia. Ela recebia as lágrimas, as transformava em uvas, e as uvas, em vinho, outro tipo de memória, outra forma de comunhão. Anos depois, quando seus netos lhe perguntassem sobre a dor, Elias não falaria de respostas. Falaria de um pergaminho, de uma oliveira, e de um Deus que preferia canções de lamento a silêncios de desespero. Cantem, diria ele, passando-lhes o rolo desgastado. Mesmo quando não houver palavras. Especialmente então. Os anos amoleceram as arestas da dor, mas não a apagaram. Elias aprendeu a carregá-la como se carrega um cajado, não como peso, mas como companhia. A vinícola cresceu, os sulcos que ele abrirá com as próprias mãos agora se estendiam morro abaixo, e as videiras, envelhecidas, davam uvas mais doces a cada safra. Os vizinhos diziam que seu vinho tinha gosto de terra molhada depois da chuva, de algo antigo e fiel. Não sabiam que também tinha gosto de sal.
Certa tarde, quando o sol já descia preguiçoso sobre os montes, uma mulher parou à beira do vinhedo. Vestia um xale desbotado e carregava uma cesta de vime. Elias, curvado sobre a terra, não a viu de imediato. Só percebeu sua presença quando uma sombra se projetou sobre os sulcos, longa e quieta como a de um cipreste. "O senhor é Elias?" perguntou ela, e a voz era áspera, mas não dura. Ele se endireitou devagar, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Assentiu. "Ouvi dizer que o senhor guarda um pergaminho." O coração lhe deu um salto, como um peixe preso na rede. Não era a primeira vez que alguém vinha atrás daqueles versos, alguns por curiosidade, outros por desespero, como se as palavras pudessem ser remédio. Mas havia algo naqueles olhos, castanhos e opacos como seixos do rio, que o fez calar. "É verdade", respondeu, por fim. "Mas não é meu. Pertenceu a alguém que partiu." A mulher não insistiu. Em vez disso, tirou da cesta um pão redondo, ainda quente, e o ofereceu. Elias aceitou, partindo-o ao meio sem cerimônia. Comeram em silêncio, enquanto o vento mexia nas folhas das parreiras. Quando terminou, ela limpou as migalhas das mãos e disse: "Meu filho morreu há 3 luas. Ele tinha 10 invernos." Elias fechou os olhos. Não havia palavras que não soassem como eco de outras já ditas, como pedras jogadas em poços secos. Então, em vez de falar, estendeu a mão e tocou levemente o braço dela. Depois, sem pressa, conduziu-a até a casa. O pergaminho estava onde sempre esteve, sobre a mesa de madeira, ao lado de um cântaro de barro. A mulher o desdobrou com dedos trêmulos, como se temesse que se desmanchasse ao toque. Os versos, escritos em tinta desbotada, falavam de ausência, de um Deus que se esconde mas não se vai, de lágrimas que são sementes. Ela leu em voz baixa, e a cada palavra, seu corpo parecia afundar um pouco mais na cadeira, como se as sílabas fossem pedras e ela, um rio que as recebia. "Não traz consolo", murmurou, por fim. "Não", concordou Elias. "Mas traz companhia." Ela ficou até o anoitecer. Quando se despediu, levou consigo não o pergaminho, mas um ramo de oliveira que Elias cortara do jardim. "Para lembrar que a vida insiste", disse ele. A mulher apertou o galho contra o peito e partiu, a silhueta se dissolvendo na poeira do caminho. Naquela noite, Elias sonhou com Raquel. Ela estava à beira de um lago, as mãos mergulhadas na água, e quando se virou para ele, seu rosto não era de tristeza, mas de uma paz tão profunda que doía. "Você ainda canta?", perguntou ela. E ele, no sonho, abriu a boca, mas nenhum som saiu, só um fio de ar, quente como o hálito de um animal adormecido. Ao acordar, soube que era hora. Pegou o pergaminho, a caneta de junco e o pequeno tinteiro de chifre. Sentou-se à mesa e, com letras trêmulas, acrescentou mais um verso ao final do rolo. "E quando a dor for um rio que não cessa, que ao menos seja um rio que canta." Depois, enrolou com cuidado e o guardou no baú de cedro, entre os lençóis bordados que Raquel nunca chegará a usar. Fechou a tampa e ficou ali, ouvindo o silvo do vento nas frestas da casa, o rangido das vigas, o murmúrio distante do vinhedo. Lá fora, as estrelas começavam a aparecer, uma a uma, como sementes lançadas no céu. Elias respirou fundo. Amanhã, pensou, voltaria ao trabalho. A terra esperava. E, de algum modo, isso bastava. A noite desceu sobre o vale como um manto tecido de sombra e luz trêmula. Elias apagou a lamparina com os dedos, sentindo-a ser ainda morna entre as pontas. O cheiro de azeite queimado misturou-se ao da terra úmida que subia pela janela entreaberta, trazido pela brisa noturna. Ele se deitou sobre o colchão de palha, as mãos cruzadas sobre o peito, e deixou que os sons da casa, o estalar da lenha no fogão, o farfalhar dos ratos nos cantos, o envolvessem como uma canção conhecida. Sonhou com Raquel. Não era um sonho claro, daqueles que se desmancham ao primeiro raio de sol, mas uma presença difusa, um peso suave sobre os ombros, como se ela estivesse sentada ao seu lado na beira do poço, os pés balançando sobre a água escura. No sonho, ela não falava, apenas sorria daquele jeito que tinha, com os lábios entreabertos e os olhos semicerrados, como se guardasse um segredo que não valia a pena revelar. Elias estendeu a mão, mas seus dedos atravessaram o ar, e o riso dela, se é que houve um riso, dissolveu-se no vento. Acordou antes do amanhecer, com o gosto amargo de cinza na boca.
Vestiu a túnica grossa, calçou as sandálias gastas e saiu sem tomar o pão que deixará sobre a mesa na noite anterior. O caminho até os vinhedos era íngreme, mas ele o percorria há tanto tempo que seus pés conheciam cada pedra, cada curva, mesmo na escuridão. Quando chegou ao alto da colina, o céu já começava a clarear, tingido de um rosa sujo, como vinho diluído em água. As videiras estavam carregadas. Os cachos pendiam pesados, quase pretos, prontos para serem colhidos. Elias passou os dedos sobre as folhas ásperas, sentindo a umidade da madrugada nelas depositada. Começou a trabalhar sem pressa, cortando os ramos com a faca curva, depositando os frutos nos cestos de vime. O movimento repetitivo, cortar, colocar, acalmava-o, como se cada gesto fosse uma oração murmurada entre dentes. Ao meio-dia, quando o sol já queimava a nuca, ele parou para descansar à sombra de uma figueira retorcida. Tirou do bolso o pedaço de pão endurecido e o queijo salgado que guardara desde a véspera, mastigando-os devagar, enquanto observava o vale abaixo. As casas de barro secavam sob o calor, fumacinhas subiam das chaminés, e o rio serpenteava entre os campos como uma linha de prata opaca. Algum lugar além daqueles montes, pensou, havia cidades com muros altos, templos com colunas de mármore, mercados onde se vendiam especiarias que vinham de terras tão distantes que seus nomes soavam como música. Mas aqui, neste pedaço de terra onde os pés de sua família estavam enterrados há gerações, só havia o silvo do vento, o cheiro da uva esmagada e o peso do sol nas costas. Quando terminou de comer, Elias guardou os restos no saco de linho e voltou ao trabalho. À tarde, um menino do vilarejo subiu a colina correndo, os pés levantando poeira. O mestre Joabe manda dizer que a prensa está pronta, anunciou, ofegante, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Elias assentiu. Joabe era o único que ainda lhe falava como se nada tivesse mudado, como se a morte de Raquel não tivesse deixado uma cicatriz no ar entre eles. Ou talvez fosse apenas a indiferença dos velhos, pensou, que veem a vida e a perda como estações que se alternam sem pressa. Diga a ele que descerei ao pôr do sol, respondeu, secando as mãos na túnica. O menino saiu correndo de volta, e Elias ficou olhando para o vale, onde as primeiras sombras já se alongavam. Depois, voltou-se para os cestos cheios e começou a carregá-los, um a um, até a carroça de madeira que deixará na trilha. O peso dos cachos fazia seus braços doerem, mas era uma dor boa, a dor de algo que ainda servia para alguma coisa. Ao anoitecer, quando as primeiras estrelas voltaram a aparecer, ele estava na adega de Joabe, esmagando as uvas com os pés descalços, sentindo o suco escuro e doce escorrer entre os dedos. Os outros homens trabalhavam em silêncio, os rostos iluminados pela luz trêmula das tochas. O cheiro da fermentação enchia o ar, acre e intoxicante. Joabe, velho e curvado, observava de longe, as mãos apoiadas no cajado. Este ano a colheita será boa, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Elias não respondeu. Sabia que a qualidade do vinho não dependia só dos frutos, mas também do tempo, da paciência, de coisas que nenhum homem podia controlar. Mas, por enquanto, bastava sentir o peso das uvas sob seus pés, o calor do trabalho no corpo, a certeza de que, quando o inverno chegasse, haveria jarros cheios enfileirados nas prateleiras, escuros e quietos, guardando em si o sabor do sol e da terra. Quando terminou, lavou os pés na bacia de água que Joabe lhe ofereceu e vestiu as sandálias. Os outros já tinham ido embora, e só ficaram os dois, o velho e ele, rodeados pelo cheiro do mosto. Fica para jantar, disse Joabe, com um gesto vago em direção à mesa onde uma tigela de lentilhas e um pedaço de pão esperavam. Elias hesitou, mas depois assentiu. Não tinha pressa de voltar para a casa vazia, para o baú de cedro que guardava coisas que ninguém mais lia. Sentaram-se em silêncio, comendo devagar, enquanto a noite caía sobre eles como um cobertor gasto. Depois, Joabe serviu 2 cálices do vinho do ano passado, escuro como sangue seco. A memória dos que se foram, disse, erguendo o seu. Elias bebeu sem responder, sentindo o líquido queimar-lhe a garganta. Quando baixou o cálice, viu que Joabe observava com olhos turvos, como se quisesse dizer algo, mas no fim só balançou a cabeça e encheu os cálices novamente. Amanhã começamos a engarrafar, anunciou, como se isso explicasse tudo. Elias anuiu. Sabia que, no dia seguinte, e nos que viriam, o trabalho continuaria, e que a terra, indiferente, seguiria girando sob seus pés. E, de algum modo, isso ainda bastava.